Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Bem-vindas ao novo canal. Vou ensinar vocês, ensinar não, né? Vou passar os meus conhecimentos de moda praia. Espero que seja útil, espero que vocês gostem. E aí, se vocês gostarem, segue nosso perfil, curta, compartilha, não custa nada. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente começa é na escolha dos moldes, né? O modelo que a gente quer. Então, eu vou fazer um cortininha embutido e vamos fazer um fio. Que aí a gente pode fazer ele um fio duplo com 2 tecidos. E aqui, se a gente não quiser fazer com essa lateral, a gente pode cortar aqui. Eu sou sempre de adaptar, né? E aqui. E a gente coloca aqui uma alcinha embutida. Vamos lá? Esse acho que vai ficar bem legal. Começando pelo tecido. Vou fazer a parte de cima, como logo nós estaremos na Copa, né? Então, vou fazer essa proposta, verde e amarelo. Vou fazer a calcinha verde e a parte de cima vou fazer amarelo. Então, sempre a gente pega o fio do tecido, né? Dobro. Aqui é a dobra do tecido, né? Que é o meio da parte de baixo. Então, a gente sempre coloca na dobra do tecido. Então, sempre economizando o tecido. Se eu fosse fazer ele inteiriço, então, eu deixaria aqui. Mas eu quero cortar aqui e fazer com uma alça embutida. Essa é a parte da frente. Então, eu não costumo riscar, tá? Já corto direto no molde, mas a gente pode riscar e deixar riscado. Eu já vou cortando direto aqui, que eu acho mais fácil. Isso porque eu estou fazendo um de cada vez, né? Se a gente for fazer mais de um, cortar mais de um, aí o interessante é a gente riscar. E agora, nós vamos cortar a parte das costas, que é um fio, né? Então, ele é mais cavado. Aqui eu já cortei as duas partes da frente. Tô fazendo ele de tecido duplo, né? Então, a parte do forro, a gente sempre corta 1 centímetro, ou a largura do elástico, a gente corta menor, pra que não fique aparecendo, né? Não apareça o forro. Quando a gente faz com o mesmo tecido, tudo bem, não tem problema. Agora, quando é feito com tecido de cor diferente, aí pode ser que volte a cor e apareça. Agora, ó, que eu cortei as 4 partes, né? Eu venho aqui e tiro, deixando o forro menor. Mesma coisa na parte da frente. Calcinha cortada. Nós vamos cortar a parte da cintura. Então, olá meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A hora que eu estava cortando a calcinha, eu imaginei um modelo, mas depois achei que o outro, a princípio, é mais fácil. Então, eu não mostrei pra vocês o corte da ponta. Então, ó, vamos cortar 4 tiras dessa de 3,5 por 22 de comprimento. E aí, então, aqui ela é dobrada, né? Então, na verdade, seria 7, né? 3,5 com 3,5, uma tira de 7 por 22, tá? Então, aqui tá metade do molde, dobra, né? Ok? Aí, a gente vai ver a forma como eu coloquei lá, tá? Então, o que eu faço? Eu sempre deixo um lado pra cortar viés, pra cortar as partes retas, para que eu não fique estragando tecido lá. Agora, a parte de cima, eu dobro o tecido, né? Pra gente cortar 2 vezes. A gente pode riscar. Eu prefiro cortar assim já no molde. Não é pra cortar o molde, tá, gente? Então, uma parte, como nós vamos fazer embutido, nós vamos cortar mais uma vez. Mesma coisa, né? Corta 2 lados. Agora, vamos costurar. A parte direita em cima, né? E o forro. Direito pra cima
E agora o forro direito com direito. Então, ó, tá vendo que dá diferença? Porque nós tiramos, né, pra ele não ficar voltando. Então, eu costumo fazer assim, eu fecho, passo o overlock, depois eu passo o elástico. Eu acho que dá mais estabilidade. Então, você não corta essa parte que tá sobrando, tá vendo? Você coloca ele vai ficar mais fofinho. Vai ficar a parte de baixo, né? Fica maior mesmo. E se você cortar, aí vai voltar, vai aparecer. Então, ó, põe aqui e fecha. Ó, essa parte é menor e essa parte é maior. Forro e a parte... Agora vamos fechar o outro lado. Vamos passar o elástico, elastizar. Então, eu tenho esse suporte aqui, meu fica em cima, né? Mas, se você não tiver esse suporte, porque a minha máquina, ela tem uma elastiqueira, né? Então, eu posso passar aqui dentro e prender, né? Ó, o elástico fica preso, mas quando o biquíni é embutido, eu prefiro não passar aqui. Porque aí eu vou tensionando ele na mão, fica melhor, não fica franzido. Não puxe o elástico, apenas apoie, para não ficar frouxo, mas também não franzir. Mesmo a gente não puxando, ó, ele ainda, né, dá uma tensionada, mas ele não tá franzido, só tá tensionado. Mesma coisa do outro lado. Então, meninas, passei o elástico, né, e aí virei, aí a gente faz o cortezinho pra colocar o bojo removível do lado do avesso, tá? Como o biquíni é bicolor, então vou fazer tudo a parte amarela pra gente poder mudar de cor, né? Então, eu já vou desvirar, passar a overlock aqui embaixo, pra eu poder mudar de cor e não precisar voltar com o amarelo aqui. Aí eu coloco a alça por aqui, tá? Ó, aí a gente vai fazer aqui o caminho do roletê. Por aqui a gente vai pôr a alça. Como eu vou fechar ela com verde, aí a gente coloca ela por dentro e já fecha. Mas aí a gente pode pôr lá na reta. Vamos fechar. Agora, forro menor, né? Forro menor. Então, forro com forro. E aí, direito com direito. A gente coloca forro com forro, né? Então, às vezes dá diferença no tamanho. Então, você deixa um pedacinho pra cá e um pedacinho pra cá. Sempre centralizando, né? Às vezes acontece de dar uma diferencinha no tamanho. Então, ó lá. Um pedacinho e um pedacinho. Aí a gente vai ajustar. Agora, direito com direito. Frente e essa as costas. Deu certinho. É que lá a gente diminuiu, então pode ser que deu uma pequena diferença. Se o tecido é fininho, às vezes a máquina puxa também. Frente com frente, né? E agora a parte do forro. Então a gente ajusta aqui, que nós deixamos menor, né? O forro. Segura no meio, para não torcer a peça. Passou o meio, a gente já segura aqui na pontinha. Sempre vou segurando nas metades, né? Ó, fechou um lado, agora vamos fechar o outro. Mesma coisa, sempre ajustando.
E agora aqui a gente pode fechar a cintura também, porque como a gente vai colocar a lateral de elástico, a gente vai ter que fazer um furinho embaixo e colocar a alcinha. Fechadinho. Agora, o que nós vamos fazer? Elastizar na parte maior, né? Que é a parte que vai ficar pro lado de fora, né? Esse menor é o forro. Mesma coisa, sem puxar, só apoiar. Então, vamos passar o elástico na calcinha toda. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, meninas, eu não mostrei pra vocês desvirando, né, o biquíni. Porque assim, é chatinho, eu fiquei brava, eu fiquei nervosa, mas vocês façam com calma, né, tem tempo. Como a gente quer fazer muito rápido as coisas, aí então a gente fica brava, mas tudo bem. Virei por uma das alças, né, de um dos lados, você vai puxando, ó lá, ó. Já desvirou. Poderia ter colocado a alça pelo lado do avesso, né, mas agora a gente também, como nós vamos abrir aqui embaixo, então a gente puxa e coloca a alcinha, não tem problema. E aqui também a gente tem várias formas, tá? Eu pensei em colocar alça de elástico, né? Aqui dentro. Mas nada impede de a gente fazer uma ponta para amarrar a calcinha também. Também fica bem legal. Vai da sua criatividade. Querem colocar a ponta de amarrar? Fica melhor? Também fica legal. Vamos fazer de amarrar então, que acho que é mais fácil, principalmente para as iniciantes, né? Então, nós fizemos assim. Aí aqui a gente pode pôr as pontas amarelas. E aqui nós vamos colocar o rolitê no verde, a alça verde. Depois a gente coloca umas interessâncias aqui também, uns entremeios, que vai ficar bem legal. Vou fechar o rolitê e eu vou colocar um elástico aqui, porque o tecido é uma micropoliamida e ele é molinho, então eu acho interessante colocar um elástico. A mesma coisa, tá? Deixando uma beiradinha pra gente poder desvirar depois e o elástico não ficar torcido lá dentro, tá? Fechei aqui o rolitê, é outro dia, né? Viu que a roupa mudou, tudo mudou. Então, não deu tempo de terminar ontem o biquíni. Então, nós voltamos aqui pra finalizar. Pra desvirar, eu tenho esse virador, né? Mas, quem não tem, não pode usar como motivo pra não fazer o biquíni. Vira com grampo de cabelo, a Ramona, né, lembra? Clips, algo assim pra que a gente possa introduzir e virar. Esse biquíni é basicamente feito na overlock. Então, eu não vou fazer o biquíni porque eu não tenho galoneira. Esse modelo aqui não há necessidade. Então, tem muitos modelos embutidos que a gente não precisa da galoneira. Eu tenho, mas isso já é algo de longa data. Eu vou contando a história pra vocês aos poucos, senão vocês vão ficar cansados de ouvir. Eu prendo aqui pra não escapar, tá? Mas cada um faz do seu jeito. Desvirei, né? Olha como fica bonitinho. Não torce o elástico, ó, tá vendo? O elástico fica certinho lá dentro. Ó, cortei. Lembra que a gente tinha mudado o modelo, né, da calcinha? Primeiro a gente ia fazer com elástico. E aí resolvi fazer com a pontinha, né? Então, eu já cortei as 4 pontinhas. E agora a gente vai fechar pra colocar
na calcinha. Vamos ver se assim fica melhor. Pode ser assim. A gente abraça a lateral e faço uma costura. Aí ficou assim fechadinho, né? Agora a gente vem daqui pra cá, fechando até lá. Direito com direito, né? Aí a gente vai fechar até o máximo aqui que a gente conseguir, porque como tá transpassado, não vai aparecer o buraquinho. Aí eu viro aqui assim, fecho a pontinha. Fechou? Agora aqui, a gente fechou até o máximo aqui, né? Só desvirar, vai puxando. Às vezes eu puxo com a pinça, mas não precisa, só vai desvirando. Ó, fechou? E fica bonitinho. E aí nós vamos fazer com as 4. Eu fecho assim, ó, coloco no meio, né? Direito com direito, ó, direito com direito. Aí abraço a lateral, né? Assim, fecha. Fechamos os 4, né? As 4 pontinhas. E a calcinha está pronta. Então agora nós vamos fazer o viradinho aqui, o canudinho, né? Pra gente colocar as alças. E vou colocar o roletê na parte de baixo. E o biquíni tá bem dizer pronto. Viemos agora pra reta. Poderia ter colocado lá também a alcinha. Mas então, ó, eu vou desvirar aqui. Como a gente veio aqui pra colocar o roletê da base, então nós vamos colocar aqui também a alça. O lado direito, né, da alça, que é o lado retinho, sem a costura, a gente vai colocar aqui dentro. Aí a gente prende. Corta. Aí, ó, como fica bonitinho. Agora a gente vai fazer o caminho do roletê. Vamos virando assim. Vamos acertando até o final. Retrocesso. E aqui a gente dá uma puxadinha pra ficar essa partezinha aqui pro lado de dentro, não ficar aqui fora, né? Aparecendo, tipo assim, ó. Fica feio. Então, puxa aqui. Retrocesso. E aqui vai passar o roletê aqui dentro, né? E deixamos o lugar para colocar o bojinho. E agora vamos fazer do outro lado. Vamos passar o roletê. Eu tenho esse agulhão aqui, facilita bastante, é um facilitador, né? Às vezes é chatinho, porque como a gente fez a abertura aqui, então ele fica aberto lá dentro também. Então eu coloco o dedo, sinto a abertura, aí ele passa normal. Senão, ele acaba entrando no buraquinho errado e aí dá trabalho pra passar. Eu achei um canudinho, né? E vou colocar ele aqui pra dar uma interessância no biquíni. Fica tudo que a gente coloca de diferente, dá um charme, né? É chatinho porque a gente colocou elástico aqui dentro pra ficar o tecido mais firme. Então, às vezes, ele dá um trabalhinho pra passar, mas passa. Vou fazer um chanfradinho assim, fica mais fácil. Ó.
E assim ficou o nosso cortilinho. Olha que bonitinho. Esse é um M, né? E aí tem um espacinho pra colocar o bojo removível. E tem gente que não gosta. Então, eu deixo com o espacinho. Caso a cliente queira, a gente coloca. Aqui a gente pode dar um nozinho, ou então passar um retrocesso aqui, fica diferente também. Quando a gente quer colocar mais interessância, aí a gente coloca, claro que aí tem que combinar, né? O dourado com o dourado aqui. E aí a gente pode colocar na alcinha também, uma bolinha, que também fica bonitinho. Só que aqui tá prateado, né? E aqui tá dourado, então eu não vou colocar. Olá, meninas. Viemos testar aqui como ficou nosso biquíni, né? Aí eu coloquei o bojinho pra não ficar aparecendo o bico do peito. E olha que perfeito, que lindo que fica. Olha o fio. Arrasamos. Então, meninas, até a próxima aventura, ok? Beijo, até!